Amém, irmãos? Mateus capítulo 5. Eu quero continuar com você algo que está no meu coração desde o final do ano passado. E acho que não poderia ser diferente no primeiro café do ano. Nós estamos num café com pastores e líderes, e essa palavra é para pastores e líderes. Me ajuda, irmãos, e me permita ser sincero com você nessa noite. Nós estamos separando os cultos dominicais para que possamos atingir as pessoas de uma forma mais evangelística, de uma forma onde a gente possa encontrar e alcançar o coração de todos que aqui adentram nessa casa. Mas essa é uma reunião para pastores e líderes. Por isso me permita entrar em alguns lugares e, por favor, não se ofenda. Por favor, não se ofenda. Permita com que Deus acesse o seu espírito, a sua alma. Nessa noite, nós temos falado desde o final do ano passado, falamos nas primícias sobre testemunho. Talvez eu esteja continuando aqui a palavra do primeiro dia do ano, quando eu preguei sobre os dois altares, um altar secreto e um altar público. Na passagem, no livro de Josué, e diz quando os hebreus, o povo de Israel, saindo do deserto, chegam ali na fronteira, na terra de Canaã, eles encontram então o Jordão. E antes de atravessar o Jordão, o Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E ali o povo então começa uma preparação para aquilo que ia acontecer. Então o Senhor dá uma estratégia a Josué, não é mais Moisés, é Josué. E Josué então prepara os levitas com a arca da aliança nos ombros, para tocarem o seu pé no Jordão. O Jordão se abriu. E a estratégia é: pegue 12 príncipes, um de cada tribo, e do meio do Jordão retire 12 pedras. E as 12 pedras você colocará na margem do Jordão de fora, e será um memorial para todas as gerações perpetuamente. E quando perguntarem aos vossos filhos por que essas pedras estão aqui, o que representam esse altar, da onde saíram essas pedras, vocês então dirão que o Deus de Israel abriu o Jordão diante de vocês. Então falávamos, irmãos, que enquanto aquelas pedras estavam ali embaixo, as águas tampavam, elas não eram vistas. Mas depois que foram trazidas para fora, elas constituíram um altar visível, um altar público. Então nós falávamos no primeiro dia do ano sobre um altar secreto, aquilo que está debaixo das águas, imerso nas águas. Águas fala do Espírito Santo. Águas fala do rio de águas vivas. Águas falam do Espírito Santo. Então aquilo que está imerso nas águas, imerso no Espírito Santo, é o altar secreto. É aquilo que você gera no secreto. É aquilo que você gera na sua vida íntima com Deus, de intimidade, no seu quarto, na sua oração, no seu devocional. E dali, irmãos, aquilo que é gerado precisa sair e aparecer. E aí o Senhor diz, foi a minha segunda palavra das primícias: brilhe a sua luz diante dos homens. O altar público significa você manifestando tudo aquilo que foi gerado no altar secreto. Dois altares, um secreto e um altar público, um altar de intimidade e uma manifestação daquilo que Deus tem feito. Amém? Mateus 5, verso 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, se o sal não temperar,
como restaurar o sabor do sal? Ele não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a tua luz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero também que você me permita nessa noite fluir no meu ofício, no meu ofício primário, que é de edificar no ensino. Esses dias nós temos feito muito isso na igreja, trabalhado o ensino. Porque eu entendo, irmãos, que nós vamos precisar de uma base muito forte para que o apostólico e o profético possa se movimentar. E nós precisamos ser edificados no ensino. Eu penso que muitas coisas, muitas doutrinas, muitas teologias baratas, muita coisa vem alejando o poder da igreja brasileira. A pregação, irmãos, de uma teologia fraca, rasa. Os púlpitos da igreja do Senhor tomados por sentimentalismo, por terapias emocionais, por sistemáticas coaching, por teologia da hipergraça, tem alejado o poder da igreja brasileira. Irmãos, culto, igreja, púlpito é lugar de Bíblia. É lugar de Bíblia, de pregar a palavra, de pregar a verdade nua e crua. Doa ela quem doer. O que tem sido oferecido para nós hoje é pare de sofrer. Mas o Senhor diz, eu mesmo fiz a ferida e a ligarei. Aquele que faz a ferida é aquele que liga. A palavra de Deus muitas vezes nos machuca para poder curar. E nesse tempo, irmãos, eu tenho escrevido muita coisa. Nas madrugadas eu pego lá o meu notebook, meu tablet, começo a escrever muitas coisas que um dia, no tempo certo, virão à luz. Mas é um tempo de muita reflexão, da gente entender o que Deus quer de nós e da sua igreja. E por isso, uma geração de líderes, de homens que estão sendo treinados, capacitados pelo Senhor, estão aqui nessa noite. Esse texto, irmãos, tão simples e que nós aprendemos lá na escola dominical, na época que éramos crianças, diz: você é sal da terra, e se o sal não temperar, não presta. Você é a luz do mundo, e se a luz não iluminar, também não presta. Diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, assim ilumine a todos os que estão na casa. Você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você já viu um monte? Uma montanha e uma cidade em cima da montanha. Se há um lugar, irmão, onde uma cidade não poderá ser escondida em cima do monte. Eu vou dizer um segredo para você: a hora que mais essa cidade vai aparecer é na presença de trevas. É quando escurecer, a cidade se ilumina. E quando a cidade em cima do monte se iluminar, ela não poderá ser escondida, porque ela estará iluminada sobre o monte. A palavra do Senhor vem ainda nesse texto nos advertir. Ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e coloca dentro de uma vasilha, debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa candeia é você. Esse lampião, essa lamparina somos nós, iluminados para a glória de Deus. E sabe o que diz essa vasilha? Não se põe um lampião dentro da vasilha. Sabe o que é a vasilha, irmãos? A igreja. Não se deixa um lampião dentro da igreja.
Sabe por quê? Porque aqui na igreja é o lugar em que você é equipado, lá fora é o lugar onde você é testado. Aqui é o lugar onde você aprende, lá é o lugar onde você prova o que você aprendeu. Se nós pegarmos as Escrituras e formos lermos na totalidade quase completa das Escrituras, o que o Senhor vem dizendo de comportamento ali é como nós devemos nos comportar, não é dentro dos cultos, é fora da igreja. Quase que 100% de um ensino a respeito de práticas e comportamentos estão falando de coisas para fora da igreja, não para dentro da igreja. Mas o que nós aprendemos, irmãos, e temos carregado isso conosco, cada um de nós? Eu amo o Senhor, e porque eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu não estou nem aí, para o que dizem, para o que pensam, para o que falam de mim. Eu quero dizer, irmãos, a Bíblia diz assim: brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua luz que vai brilhar não é o que você entende. A luz que vai brilhar não é o que você sabe. A luz que vai brilhar não é o que você conhece. A luz que vai brilhar, segundo o texto que estamos lendo, são as suas boas obras. Eu sei que esse vai ser um café mais quietinho assim, que você não vai dar tanto glória a Deus, que Deus possa arrebentar você por dentro. Para isso serve o café da aliança. Irmãos, a nossa luz, a luz que há em nós, segundo o texto bíblico, não é o que eu sei, não é o que eu ensino, não é o que eu prego, não é o que eu entendo, não é o que eu leio, não é o que eu assisto. Segundo o texto, a nossa luz que deve brilhar diante dos homens são as nossas boas obras, são as nossas práticas. Está na hora, irmãos, isso é para toda igreja, principalmente para pastores e líderes. Está na hora, irmãos, da nossa vida falar mais do que a nossa boca. Está na hora, irmãos, de nós pregarmos de boca fechada. Está na hora de fazer com que as pessoas que caminham conosco, nos observam de longe, vejam a nossa movimentação, conheçam a Deus a partir daquilo que somos e não daquilo que falamos. Vem cá, Natan, corre aqui comigo. Sabe qual que é a questão? A questão, irmão, é porque esse aqui é meu sobrinho, viu? O profeta Natan menor. Sabe qual que é a questão, irmãos? É porque um dia o Natan chegou na igreja. O Natan é a figura de um homem, Ele nasceu no evangelho, não é o caso dele, mas um homem que estava aí no mundo perdido, sob a ação do inimigo, e ele chegou no mundo desse jeito. E a palavra do Senhor é, fica aí, Natan, a palavra do Senhor é: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então ele veio a mim, assim nós chegamos ao Senhor, porque vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, enfermos, doentes, porque eu vos aliviarei. Esse é o primeiro chamado do Senhor. É assim que a igreja, é assim que nós chegamos a Jesus. Só que deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, não para aqui. Tem muita gente cansada até hoje. É ou não é, crente? Tem muita gente sobrecarregada até hoje. Tem muita gente enferma até hoje. E quantos anos o Senhor falou, vinde a mim? Quanto tempo você chegou para andar, caminhar com Jesus? 1, 2, 3, 5, 10 anos. Só que esse processo tem que estar vencido, querido. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. E depois o Senhor fala assim para o Natan, depois que ele está bem, o Natan
o Senhor diz assim para Natan: Natan, vinde após mim, que eu vos farei pescador de homens. E aí o Natan vem. Então, o segundo chamado de Deus é: vinde após mim, que eu vos farei pescador de homens. Sabe o que está acontecendo? O Natan está andando com Deus. O Natan está andando com Deus. E o que a gente acha? Que quando a gente vai andar com Deus, irmãos, aí Deus vai dar tudo para nós. É aí que a gente se engana. Porque, irmãos, em cada colisão, em cada confronto entre nós e o nosso Deus, nós perdemos alguma coisa nossa para ganhar alguma coisa dele. O Senhor está nos tratando, nos preparando, nos confrontando, nos alinhando. Mas, você percebeu, vamos lá, continua, Natan, que é Deus que está na frente e você vem atrás. Deus está na frente e você está atrás. Eu quero te falar, meu irmão, que essa é uma caminhada, sabe, de um menino. Essa é uma caminhada de um menino com Jesus, de um adolescente com Jesus. Essa é uma caminhada onde Deus vai na frente e você vai atrás. Essa é uma caminhada onde Deus, eu sou Deus, Yahvé. Deus está mostrando para os homens que Ele, Deus, está com você. Nessa caminhada eu estou mostrando para os homens que eu estou com Natan. E está lá, vamos embora, Natan. Deus está na frente, Ele vem atrás. Vinde após mim, e eu vou te fazer um dia um pescador de homens. Eu estou te preparando para cumprir a sua missão, o seu propósito. Eu estou te preparando para ser luz do mundo e sal da terra. E eu estou mostrando por enquanto, Natan, para todo mundo que eu sou seu Deus, que eu estou com você. Irmãos, nesse momento Natan falou umas bobeiras. Só que, sabe, por eu, como o Senhor, entender a imaturidade dele, eu vou lá e carimbo o que ele falou. Ele vai lá e pede uma coisa, eu vou lá e entrego. Ele vai lá e ora, eu rapidamente vou e faço com que a sua oração, sabe, se manifeste. Ele vai lá e ora para aquela enfermidade ser curada e rapidamente ela é. Ele vai lá e ora para que um recurso apareça, que ele não tem, o recurso aparece. E você fica todo satisfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é menino. E quando a Helena, que tem 3 anos, e o meu Heitor, que tem 7 anos, me pede alguma coisa, eu sou, sabe, apto, rápido, em respondê-los, em ajudá-los, porque são meninos. Deus está mostrando para o mundo que Deus está com você. Esse é o novo convertido, é o menino na fé. Então quando ele pede, o pai dá. Quando ele fala, o pai carimba. Quando ele manda o demônio sair, o pai vem e dá um chute no capeta e fala: vaza para lá. Quando ele fala: vai acontecer, o pai faz acontecer. Quando ele fala: eu não consigo, o pai fala: mas eu consigo. Quando ele fala: eu estou sozinho, o pai fala: não está não, eu estou aqui. Esse é um menino na fé, o pai está ensinando ele a crescer. Mas tem gente, irmão, na igreja até hoje que ainda é menino. E eu estou pregando para pastor, tem pastor menino. Pastor adolescente. Líderes, irmãos, que ainda não entenderam que é necessário crescer, e crescer dói. E crescer dói. Aí chegou um momento da nossa fé, da nossa caminhada, que o Senhor falou assim: olha, faz de conta, eu vou diminuindo, isso quer dizer que você está crescendo, tá? Eu fiquei do tamanho dele. Não porque em poder, irmãos, ele se torna maior do que o Senhor, não é isso. Mas quer dizer, irmãos, que o pai e o filho estão equiparados. Ele cresceu. Aí sabe o que o pai fala? Vira para ele e diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que isso quer dizer? Que agora é ele que vai e eu vou atrás. É o filho que vai na frente e eu vou atrás. Agora é você que vai na frente e vou atrás. Isaías tem um texto sobre isso que fala: eu sou Deus que confirmo a palavra do meu servo. Irmão, a Bíblia fala que Elias era um homem como nós, sujeito
a nós, às mesmas fraquezas, pecados, comedor de feijão com arroz. E diz que ele deu uma palavra que durante 3 anos não choveria e não choveu. E ele não falou, assim diz o Senhor, ele falou, assim diz o Elias. Vai lá e confere. Elias não falou, em nome do Senhor eu declaro. Ele falou, em meu nome eu declaro. Em nome do Elias eu declaro, não vai chover aqui e Acabe. E o Senhor foi e endossou a palavra daquele homem. Por quê, irmãos? Porque ele tinha autoridade como alguém que cresceu. Sabe o que o Senhor está esperando, irmãos? A gente crescer para que o nosso testemunho apareça. Mas qual que é a questão? Agora que Ele está na frente, Ele tem que provar para o mundo que Ele está comigo. Aí chegou o problema, irmão. Nós estamos sempre esperando alguma coisa de Deus, sempre esperando alguma coisa de Deus, sempre esperando alguma coisa de Deus. Chegou o momento agora dele provar para o mundo que Ele está comigo. Aí o Senhor dá uma afastada. Não tirou os olhos, não deixou de guardar, não deixou de proteger, não deixou de amar, não deixou de estar por perto, mas dá uma afastada. Aí ele ora para uma enfermidade e a enfermidade não passa. Aí às vezes ele precisa de um recurso para pagar uma conta e está lá, Deus faz, Deus traz. Quando era o contrário, quando ele estava atrás e Deus na frente, ele não tinha o dinheiro para pagar a conta, ele orava. E batia alguém na porta meia hora depois e dizia assim, eu trouxe uma oferta para o Senhor. Agora que Deus está atrás, ele ora, mas não bate ninguém na porta não, irmão. E ele fica desesperado, parece que Deus não me ouve mais. Parece que eu oro e Deus não me responde. Parece que eu oro pelo enfermo, não fica curado. Olho pelo recurso e ele não aparece. Sabe por quê, irmãos? Porque crescer dói. Porque agora, irmãos, o Senhor deixa de fazer para mostrar para o mundo que o Senhor é conosco, para deixar Ele se mover e mostrar para o mundo que Ele é com Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Obrigado, Natan. Teve um momento da história de Gideão, você conhece o Gideão, que ele falou assim, o Senhor foi e chamou ele era o pastor da época, ele era o juiz, né, que o Senhor levantou, o Gideão. E o Senhor chega para ele e fala, eu sou contigo, homem valente. Levanta e rompe. E você vai, destruir os filisteus como se fossem um só homem. Vai nessa tua força que eu sou contigo. Aí pastor Arnaldo Gideão faz assim, meu Senhor, se tu é comigo, então me dá um sinal. Se tu é comigo, Senhor, me prova que o Senhor é comigo. É isso que eu estou dizendo para você. Me prova que o Senhor é comigo. E ele falou, pois bem, Gideão, eu provo. O que você quer? Eu vou pegar um velo, uma lã, e vou colocar na cerca. Aí o que acontece? Depois que a chuva vier, eu quero que só o velo, a lã esteja molhada e toda a eira esteja seca. Ou ao contrário. E o Senhor falou, pois bem. E ele foi lá, botou uma lã, um velo de lã na cerca. E veio o orvalho da noite, veio a chuva da noite. No outro dia, irmão, estava do jeito que ele queria. Tudo seco, é assim, tudo seco, a eira primeiro seco, e só o velo molhado. E ele pegou aquele velo e falou, uau. Tem até um fato muito profético, que ele pega aquele velo, o velo era uma lã de um carneiro que morreu. E a lã estava encharcada. E ele pega aquela lã e espreme aquela água dentro de um cálice. Uau! Já pegou no seu espírito? Aquele velo, irmão, aquela lã é o cordeiro, que foi moído pelas nossas transgressões, ferido por nossas iniquidades. Ele foi moído, o velo então foi moído. E o sangue daquele cordeiro foi colocado num cálice, fala da ceia, o cálice da nova aliança. Gideão está vivendo isso. E o Senhor fala para ele, né? Pode falar o que você quer. Eu quero que você me prove que
que o Senhor é comigo. E o Senhor falou, beleza. Aí ele falou, então eu quero a eira, o chão, o barro seco, e eu quero vê-lo molhado. No dia seguinte ele vai lá buscar e está desse jeito. Vê-lo molhado, encharcado e toda a lã seca. Isso era um sinal. Isso era um sinal dizendo, como é que a terra pode estar seca se a lã está molhada? Se choveu era para estar tudo molhado. Então é milagre. Então é milagre, irmão. Então Deus é comigo mesmo. Aí o Senhor falou, então tá bom, então vamos, levanta e vamos para a guerra. Aí ele chega e fala assim para o Senhor, não, eu quero fazer mais uma prova. Aí o Senhor fala, de novo? Ele fala, pode falar, Gideão, o que você quer? Eu quero que o Senhor prove que o Senhor é comigo. Tá bom, o que você quer? Agora eu quero o contrário. Agora eu vou botar a lã lá na cerca de novo, e eu quero que amanhã, quando eu levantar, eu quero que a eira esteja encharcada e a lã esteja seca. Aí ele foi, levantou e foi lá. Quando ele pegou a lã, um novelo de lã, né, um velo. Velo, irmãos, é a pele do carneiro com um pouco de lã. Quando ele pega aquilo ali, irmãos, e ele olha, tá sequinho o velo e a terra está toda molhada. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Também profeticamente, que quando o cordeiro se esvaziou de toda a sua glória, se tornou seco, toda a eira, que é o barro e representa o homem, se tornou encharcado da sua glória. Se tornou cheio da sua virtude, cheia do seu poder. A eira, irmãos, é o barro, que representa a configuração do homem. Nós, a Bíblia sempre linkou barro ao homem. Então quando a eira, o barro está cheio, molhado, o velo está seco. O Senhor se destituiu da sua glória, derramou o seu sangue para que a eira fosse, os homens fossem cheios da sua glória. Amém? Só que olha só, aí o Senhor está fazendo o menino crescer. E quando o menino cresceu mais um pouco, Gideão, aí ele já preparou para a guerra. E então agora eu vou para a guerra. Aí o Gideão se tornou grande. Ele ficou satisfeito, falou, Deus é comigo. Aí ele vai lá e levanta um exército para lutar contra os filisteus. No primeiro alistamento, quantos homens tinham? 32 mil, é isso? 32 mil homens se alistam no exército dele. Ah, ele está feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nesse texto, se você for ler o texto inteiro, eles vão lutar contra um exército de 100 mil homens. Só que o exército de Gideão eram 32. Já eram minoria, mas Gideão estava satisfeito. Porque eram homens fortes, homens de guerra, homens valentes. Aí quando ele está lá dando as ordens, né, para aquele exército todo de 32 mil homens, o Senhor fala, Gideão, deixa eu te falar uma coisa. E ele falou, fala, Senhor. E Deus falou assim, não perde seu tempo não. Aí ele falou, por quê? Porque falou assim, você não me provou? Ele falou, provei, agora eu provo você. O Senhor disse para ele, agora eu quero que você mostre para mim que você é comigo. Ei, ai, 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 ai. E agora, irmão? Agora o Senhor falou para ele, agora é eu que te provo. Você me provou, eu que te provo agora. Agora você prova para os homens, você prova para Israel e você prova para mim que você é comigo. E ele falou, o que eu tenho que fazer? Você, a primeira coisa que você faz, libera todo mundo que está aqui obrigado. Vai para a guerra só aqueles que são voluntários. Aí ele foi e liberou, quem está aqui? Obrigado, mas não está com aquela vontade toda de ir para a guerra, pode ir embora. Aqueles que não estão desejosos, queimando para ir para a batalha, pode ir embora. Só fica aqui quem está, mas sabe, desejoso de ir para a batalha. Aí, irmão, só levantou 22 mil. E aí, o que você acha? Só 22 mil foram embora, só isso. E ele ficou com 10 mil. Aí ele começou a chorar e falar, meu Deus, e agora? Nós vamos lutar contra 100 mil, somos só 10%, como é que faz? O Senhor falando, desespera não, Gideão, porque não acabou a prova ainda. Você não me provou 2 vezes, eu vou provar você também. E o que eu faço agora? Agora você leva todos esses 10 mil que ficaram até a corrente das águas. As águas falam do Espírito.
Primeiro você faz uma marcha pesada com eles. Quando eles estiverem muito cansados e famintos e secos de sede, desce com eles até o manancial de águas. Aí Gideão fez isso. E ele falou assim: quando chegar lá você vai separar aqueles que bebem a água, lambendo a água, como um cão, igual um cachorro, você tira para um lado. E aqueles outros que entrarem nas águas, mas trouxerem a água até a boca, sem tirar os olhos dos horizontes, e sem tirar sua mão da espada, você separa para o outro lado. Sabe o que acontece? Gideão separou 300. E nessa etapa foram embora 9.700. E o Senhor falou: agora, Gideão, com esses 300, mostre ao mundo que você é comigo. Não desista, tenha o seu testemunho. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Quando a coisa aperta, a gente pula fora. Se é assim, não quero. Se é assim, não aceito. Se é assim, eu estou fora. Deus chamou, irmãos, homens, não meninos. Deus chamou mulheres de virtudes, irmãos. E não, irmãos, patrícias. No sentido, sabe, irmão, da patricinha? No sentido, irmãos, da cocotinha. Deus chamou homens de guerra e mulheres de virtude, prontos a mostrar ao mundo que nós estamos com Ele. E o que se chama isso? Testemunho. Porque a nossa vida inteira nós vamos ver Deus fazendo, Deus fazendo, Deus fazendo, e Deus mostrando para o mundo que Ele é conosco. Deus mostrando para o mundo que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele te guarda, que Ele te cuida. Mas quando chega a hora, irmão, de você mostrar, de você falar: não, vou titubear, eu vou até o fim, eu vou pagar o preço, eu vou pegar firme, aí as coisas começam a encrencar. Diga assim comigo: brilhe a tua luz diante dos homens. Abra sua Bíblia aí no livro de Números. Pode deixar aberto no livro de Números. E você vai abrir também Números mesmo, verso 12. Números 20, verso 12. Diz a palavra do Senhor assim: vou ler em duas versões. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra em que lhes tenho dado. Meu Deus. Números 20, 12, em outra versão: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essa palavra crer, irmãos, quando diz aí, porquanto não crestes em mim, é a palavra hebraica amã, que significa ser fiel. Vocês não foram fiéis a mim. Vocês não deram testemunho de mim diante dos homens, diante de toda a congregação de Israel. Queridos, é muito importante que você entenda isso nessa noite. Como eu comecei falando aqui sobre um evangelho que aleja o poder da igreja, hoje a gente tem algo nesse sentido,
se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem, se eu acho que minha fé é fortalecida, se eu acho que Deus fala comigo, se eu acho que eu falo com Deus, se eu acho que a minha comunhão está afiada, pouco importa. O que falam de mim, o que pensam de mim, o que dizem de mim, o testemunho que eu dou. E isso, irmãos, não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Nós precisamos entender, irmãos, que aonde quer que a gente passe, nós precisamos fazer com que nossa luz brilhe diante dos homens. A nossa fé precisa ser manifesta por meio de atitudes, de ações. Irmãos, o cristianismo não é só uma crença, o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida, de forma que tudo que você faz é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o problema que Moisés está atravessando aqui? É porque existiu algo. Na primeira vez em Êxodo 17, mantenha aí a Bíblia aberta em Números e vai até Êxodo 17. Êxodo 17, o título da minha Bíblia diz assim: Água da rocha em Refidim. E Êxodo 17, 6, diz a palavra assim: Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Irmãos, Êxodo capítulo 17. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam ali no caminho, do mar, estavam caminhando logo da saída do Egito. E eles chegam num lugar chamado Refidim. Nesse lugar chamado Refidim, o povo está seco de sede, o povo não tem água para beber. Todo mundo, começa a se levantar contra Moisés, que é o líder, o pastor, e começa a falar para Moisés: tu nos tirou, você, Moisés, nos tirou do Egito para poder morrer de sede, seco, no deserto. Eles vão até Moisés e contendem contra ele. O pastor sofre, hein, irmão? O povo falou: você nos tirou da terra do Egito, agora dá o jeito. Eles não lembravam que eles eram escravos, que comiam pepino, cebola e alho, e tomavam água barrenta do Nilo. Mas agora, no momento de escassez, eles vão até Moisés e dizem para Moisés: tu é o nosso pastor, te vira, nós precisamos beber água, nós, os nossos rebanhos, os nossos filhos e nossas esposas. Os homens foram até ele. Aí o que Moisés faz? Corre para o Senhor. E o Senhor diz assim para ele: está vendo aquela rocha? Você vai lá, Moisés, e fere a rocha. E Moisés diz: como? Sim, pega o teu bordão, o teu cajado, e você vai lá e fere a rocha. Moisés tinha uma palavra, diga comigo: Moisés tinha uma palavra e não tinha uma escolha. Entendeu? Moisés tinha uma palavra e não tinha uma escolha. O que ele faz? Ou ele crê que ele pode ferir a rocha, e de uma rocha, eu vou dizer para você, 3 milhões de pessoas beberiam água. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fora os rebanhos, os animais, as ovelhas, os bois, os camelos. Irmão, um camelo bebe mais de 120 litros de água, um camelo. Sabia disso? Um camelo, só um, bebe mais de 120 litros de água. Porque ele bebe, aquelas corcovas dele, onde tem ali, vai e se enche d'água, ele pode depois andar dias no deserto. Agora diga comigo: Moisés tem uma palavra e não tem saída, escolha. Ou eu creio ou eu não creio. Só que deixa eu falar para você, ele acabou de sair, ele está no início do exercício do seu chamado, ele é um menino espiritual, irmão.
Embora ele já tivesse ficado antes 40 anos no deserto, onde Deus estava tratando ele, agora ele está empossado numa missão. E são os primeiros passos de uma missão em que ele é o líder, em que ele é o legislador do grande Israel, que é a nação do Senhor. Os primeiros passos. Aí o Senhor fala com ele e ele diz: o que um cara desse tem que pensar, irmão? Se esse Deus abriu o mar vermelho, ele abre rocha também. E ele vai lá e senta o cajado na rocha e diz que a rocha se fendeu. A rocha rasgou, a rocha abriu e começou a verter água. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que todo Israel, homens, mulheres, crianças e todos os rebanhos beberam daquela água que jorrava no deserto. Água fresca, água que brotava fresca. E 3 milhões de pessoas tomaram daquela água. Sabe o que acontece? Esse lugar foi chamado de Refidim. Águas da rocha em Refidim. Sabe o que significa Refidim? A palavra Refidim significa no hebraico descanso. Por quê? Porque quando eu ouço o que o Senhor está dizendo, eu me torno participante do que Ele está fazendo. Vou repetir para você: quando eu ouço o que o Senhor está dizendo, eu me torno participante do que Ele está fazendo. Deixa eu te abrir aqui uma lacuna aqui. Deus não te chamou, irmãos, para inventar nada. Deus conhece o fim desde o princípio. E a obra dele já está toda traçada. Deus te chama, pastor, pastora, líder, como co-participante daquilo que Ele está fazendo. Não é para você fazer nada diferente, inventar nada. Por isso que tem muita gente atrás de uma nova visão, atrás de uma nova estratégia, atrás de um novo método. Deus não é Deus de novo, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus de Elias e de Eliseu, de Pedro e de Paulo. Deus é o Deus da Escritura. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente Ele será. Então, se Deus é o mesmo, por que você quer algo novo? O que eu preciso é entrar, irmãos, no que Ele está dizendo, fazendo. Sabe o que acontece? Ele entrou, ouviu o que Deus estava falando, entrou no que Deus estava fazendo. E o que Deus estava fazendo, pastor? Tirando o povo do Egito e levando o povo para a terra prometida, terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E Ele foi com o povo, foi embora. Então Deus estava levando o povo. E ele, Moisés, estava indo com o povo, porque esse era o projeto de Deus para o povo de Israel, sair do deserto e adentrar uma nova terra. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Ali é o início. Ali Deus mostrou, Humberto, Deus mostrou para Israel que Deus era com Moisés. Ele falou: pode bater. E ele chegou lá, pegou o cajado, falou para o povo e falou: vou fender a rocha. Vocês querem água? Vou fender a rocha. E dessa rocha, nosso Deus, o grande Yahvé, o Senhor, nos dará água para beber. E ó, pau! E a rocha se fendeu e todo mundo falou: uau, esse é o cara. Esse é o homem que o Senhor levantou para que a gente possa segui-lo. Só que assim como aconteceu com Gideão, chegou a hora agora que Deus falou assim: Moisés, prova para o povo que tu é comigo. Moisés, prova para o povo que o Senhor é comigo. Sabe por quê? 40 anos se passaram. Agora eles não estão mais perto do deserto. Eles já estão mais perto da terra prometida, da terra de Canaã, do que do deserto. Eles estão lá na fronteira, num lugar chamado Meribá. Um lugar que foi chamado de Meribá. E aí acontece o mesmo episódio de novo. Naquele lugar, muita gente não sabe que isso aconteceu 2 vezes na Bíblia, mas aconteceu, não foi só uma. O povo novamente está seco, sem ter o que beber, cansado da caminhada, e eles vão em quem? Novamente em Moisés. Repete toda a história.
Aí eles chegam e dizem assim: Moisés, tu nos tirou da terra de servidão, para os nossos filhos, filhas e os nossos rebanhos morrerem no deserto, dai-nos água para beber. Irmão, era mais difícil ainda do que é hoje, porque o pastor até gerar água do nada tinha que gerar. E Moisés fez o quê? Correu para Deus. E Deus falou assim: Moisés, não é mais comigo, é contigo agora. Sabe aquela rocha, Moisés? Preste atenção nisso, irmão. Detalhes do texto. Sabe aquela rocha? Quando tu olhares, ela vai estar no mesmo lugar, do mesmo tamanho, com a mesma tonalidade, olhando para você da mesma forma. É exatamente a mesma rocha. Só que agora é contigo. Como assim, Deus? Comigo. Fale você com a rocha. Convença a rocha. Converse com a rocha. E quem sabe, se você for convincente, ela te dará água. Porém, de maneira nenhuma use o seu cajado. Sabe o que o Senhor fez? Você cresceu, Moisés. 40 anos se passaram. 40 anos você tem de ministério. Você já é um homem e já sabe lidar com as coisas do Espírito. Convença a rocha. A palavra no original, irmãos, se eu não me engano, vou conferir ali, mas é dabar, que significa: fale, convença. Agora, meu Pai eterno, Moisés pensou: até falar com pedra agora, eu vou ter que saber fazer. Porque naquela vez lá foi fácil só. Eu só dei uma varada. E a rocha se fendeu e todos bebemos. A palavra agora é: fala com pedra e mais. A palavra não é ordene a pedra, a palavra é convença a pedra. Cai para dentro, irmão. Vem para o café da aliança. Quem sabe se seu argumento for bom, se o seu coração for alinhado, aprovado, se a sua fé for testada e conferida, a rocha te responda. A rocha, quem é a rocha, irmão? A rocha te responda. Era mais fácil ser menino, não era? Era bem mais fácil ser menino. Quando eu sou menino, Deus me cerca de tal forma que Deus não me dá escolha. Quando eu sou menino, Deus me cerca de tão perto com seu amor que Ele não me dá escolhas, para que eu não tenha o perigo de errar. Lá, ou Moisés feria a rocha, ou todo mundo morria de sede, não tinha o que fazer. Agora aqui você cresceu, agora aqui Moisés, é tu, Moisés. E assim como tu feriu a rocha na frente de toda a congregação lá atrás, e todos beberam, convença a rocha na frente de toda a congregação. Fale com a rocha. Mostre quem tu és. Diga por que estás aqui. Diga quem é o teu Deus. Ministre, adore, proclame, testemunhe. É você, Moisés, está na tua mão. Está na tua mão.
É a mesma questão, meu irmão, do Gideão. Primeiro, eu provo Deus. Quer provar Deus, irmão? Pode provar. Tem gente que até hoje, pastor, líder, 20 anos de fé está fazendo isso. Se chover amanhã é de Deus. Se não chover amanhã não é de Deus. Se a borboleta pousar no meu nariz é de Deus. Se não pousar não é de Deus. Vai provar o Senhor, irmão, e Ele vai te dar respostas. O problema é só que vai chegar a tua hora, lindão. O problema é só que vai chegar a tua hora e o Senhor vai dizer: faz isso assim e assado, e me mostra que você é de Deus. Renuncia a isso e me mostra que você é de Deus. Perdoa o fulano e me mostra que você é de Deus. Abre mão disso aqui e me mostra que você é de Deus. Abre mão, abre mão, abre mão e me mostra que você é de Deus. Você cresceu, menino. Você não é mais um menino bicudo, crendo no que você sabe que é mentira, pregando o que você não vive, fazendo o que você não faz, falando o que você não faz. É chegada a hora, irmãos, de brilhar a nossa luz diante dos homens. E repetindo, a nossa luz não é o que eu sei, a nossa luz não é o que eu li, a nossa luz não é o que eu aprendi, a nossa luz não é o que eu ensinei, a nossa luz não é o que eu escrevi, a nossa luz não é o que eu preguei, a nossa luz são as nossas boas obras, que glorificam o meu Pai que está no céu. Em todas as áreas da nossa vida, irmão, seremos redimidos pelo testemunho. Pelo testemunho. Uma doutrina, irmãos, que é a doutrina de demônios, que passarão a chamar de hipergraça, ensina que Jesus já fez tudo. Você pode sentar, cruzar o braço, tomar água de coco, chupar cana, que está tudo resolvido. 1 de Coríntios diz: todas as suas obras serão provadas pelo fogo, e o fogo mostrará a cada dia quem tu és. Não é o teu ensino, não é a tua informação, tuas obras serão provadas pelo fogo. O que é de feno, palha, madeira queimará. Mas o que você está construindo é de ouro, diamante, pedras preciosas. Com o fogo de Deus será purificado e aumentará o teu galardão. Dura essa palavra, né, irmão? Podia ser mais leve, hein, pastor? No primeiro dia do café. Irmão, deixa eu trabalhar e buscar do Senhor domingo, ser evangelista, e deixa eu ser aquilo que o Senhor me chamou para ser nos cafés. Penso Moisés. Agora deixa eu falar uma coisa para você. 40 anos se passaram, Moisés tem uma palavra. Diga assim comigo agora. Ele tem uma palavra e tem uma escolha. Porque quando você cresce, Deus te dá escolhas. Menino não tem escolhas. Sabe por que menino não tem escolha? Para que ele seja protegido. Homens têm escolha, sabe por quê? Porque pela tua escolha você exerce o livre-arbítrio que o Senhor te deu, e mostra que não somente Deus está com você, mas você também está com Ele. É através da sua escolha, é através daquilo que você rejeita, que você abomina. Como diz o pastor Bruno aqui nas primícias, irmãos, nós seremos testados, provados, e o que vai determinar não é aquilo que a gente ama, não é só aquilo que a gente diz que ama, mas é aquilo que a gente abomina. Nós vamos provar aquilo que nós amamos com aquilo também que nós abominamos.
Agora Moisés tem uma escolha, por quê? Porque ele fala assim, cara, a conversa agora, Deus jogou a bola para mim, eu convenço a pedra. Só que eu não sei falar com pedra. E eu tenho uma palavra, fale, convença a rocha, e não toque com o seu cajado na rocha. Mas eu já fiz isso outra vez, meu. E lá atrás, 40 anos atrás, ele esqueceu que era menino. Esqueceu que menino não tem escolha. Lá atrás deu certo. E quem sabe se eu bater aqui dá certo de novo. Irmão, tem muita gente vivendo na revelação de ontem. Ah, mas Deus falou que era assim. Falou o ano passado, agora já está falando outra coisa. Sabe por quê, irmãos, que Abraão não matou Isaac? Porque ele tinha ouvidos para ouvir o Senhor. E o Senhor falou para Abraão, Abraão, toma teu filho, teu único filho, aquele que tu mais amas, e leva-o à terra de Moriá. E imola o teu filho, mata o teu filho, entrega o teu filho como sacrifício a mim. Ele chorou, queimou, ardeu, engoliu seco, pegou o seu filho e foi. Ouviu, obedeceu. Lá em cima, com o cutelo na mão, na hora de baixar a mão, o Senhor falou de novo. Moisés, Abraão, Abraão, ele ouviu. Não imoles o teu filho. Se ele não tivesse ouvido Deus, Isaac tinha sido imolado. Tem muita gente imolando o propósito. Tem muita gente imolando o propósito. Tem muita gente imolando a igreja de Cristo. Sabe por quê? Ah, eu estou fazendo assim porque Deus falou. Já passou 4 anos, cara. 5 anos, 6 anos. Você está na revelação de ontem. Andar na revelação de ontem, irmãos, te tira de um lugar de revelação. E te traz para um lugar de tradição, de tradicionalismo. No sentido que aquilo que você faz não é mais uma revelação, é um ritual. Tem muita gente matando os seus Isaques, os seus filhos. Matando os seus filhos biológicos. Matando a sua geração espiritual. Por não ouvir o Senhor. Abraão ouviu o Senhor e parou e disse: o que eu faço então, Deus? E o Senhor falou: o que você faz? Olhe para trás. E quando ele olhou, o cordeiro estava preso no meio dos arbustos. É o cordeiro que morre no lugar do teu filho, cara. Eu só queria o teu coração. Tem muita gente matando os seus filhos porque não entregam o coração para o Senhor. Moisés agora tinha uma escolha. E Moisés fala, sabe, lá atrás eu fendi a rocha e ela brotou água. E foi bem fácil. Vai ser muito complicado esse negócio de falar com rocha, de convencer uma pedra. E aí, que ele pega o seu cajado e escolhe fazer o que dava certo. E nem sempre o que dava certo é o que o Senhor mandou fazer. Ele escolhe ir pelo caminho mais fácil. Ele escolhe ir pelo caminho mais prático. Vou dizer para você, a maioria das vezes o caminho do Senhor é o mais difícil. Ele escolhe ir pelo caminho mais fácil. E quando ele levanta aquele cajado, eu penso que Deus coloca a mão na cabeça e diz: o que esse louco vai fazer? E ele pega, irmão, e desce a cajadada na rocha. Pau! O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Me falem. O que aconteceu? Verteu água. Não aconteceu nada. Ele deu uma cajadada na rocha e não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque ainda você, como um filho maduro, se posicionando em um lugar de rebeldia, o Senhor te dá uma chance.
Não aconteceu nada. O Senhor só pensou: não faça isso de novo. Você assinará o seu atestado de óbito. E ele levantou o cajado e bateu a segunda vez. E aí o que aconteceu? Quando ele bateu a segunda vez, a rocha abriu e verteu água. E ele celebrou. Uau! Deu certo! Deu certo! Venham! Bebam! Deu certo! Tragam os animais, tragam as crianças, deu certo! E vieram os animais. 3 milhões de pessoas beberam novamente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus trata com o líder, mas poupa o povo. Pastores e líderes, cuidado. Aí o Senhor, depois que todos beberam, estavam saciados, o Senhor chamou Moisés e Arão à parte e falou: vocês não deram testemunho diante do povo. Quando a missão era minha, eu fiz o que tinha que fazer. Quando a missão era vossa, vocês desonraram a minha santidade, o meu poder diante do meu povo. Vocês tinham uma palavra, mas não tiveram testemunho. Por causa disso, hoje eu defino: o povo entrará na terra, mas vocês não entrarão na terra que mana leite e mel. Ficarão de fora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Números 20. Números 20, verso 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Como eu falei para você, o original é dabar. No original é convença. Fale a rocha perante os seus olhos, dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, dará de beber à congregação e aos seus animais. Meu irmão, por favor, coloque os teus olhos no verso 8, diz: tome a vara e ajunte a congregação. O que o Senhor queria, irmãos, era testemunho. O que o Senhor queria era que o nome dele fosse engrandecido perante o povo. O negócio de Deus não era somente com Moisés, era com o povo. Que o seu testemunho agora mostre para o meu povo que tu, o líder que eu escolhi, é comigo. Verso 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e seus animais. Verso 12, o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me honraram para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Deixa eu te falar uma coisa, ele bateu 2 vezes, certo? Verteu água, o povo bebeu, parece que deu certo, né, irmão? Deu certo para o povo, para eles deu ruim. Deixa eu dizer uma coisa para você, líder, pastor: nem tudo que parece que dá certo tem aprovação de Deus. Multidão de gente não é aprovação de Deus. Muito barulho não é aprovação de Deus. Crescimento não é aprovação de Deus. O maior insucesso que podemos ter é ter sucesso naquilo que Deus não mandou fazer. Pegou?
O maior insucesso que um homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não mandou fazer. Às vezes você está arrebentando em algo e está feliz por isso. Foi Deus que mandou fazer? Não. Segura a bucha, irmão. Testemunho. Olha só que interessante o que diz as Escrituras a respeito dessa pedra. Primeira Coríntios 10, verso 4 diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. A revelação de Paulo aos Coríntios estava dizendo, tanto a primeira rocha quanto a segunda rocha era Cristo. Eles bebiam no deserto da rocha espiritual e essa rocha era Cristo. Uau! Qual que é a diferença? Vou liberar uma cereja para você, para a gente começar terminando. A rocha, a mesma rocha, a de Refidim e a de Meribá. Refidim significa descanso. A palavra Meribá significa conflito. No primeiro momento ele não tinha escolha, obedeceu a Deus porque não tinha escolha e entrou em descanso. Na segunda vez ele desobedeceu a Deus tendo uma escolha, então ele entrou num conflito. Então por deixar de ouvir o que Deus estava falando, ele ficou fora do que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo? Conduzindo o povo à terra que mana leite e mel. Deus continuou conduzindo o povo, só que agora ele está de fora do que Deus está fazendo. Porque quando eu ouço o que Deus está falando, eu entro no que Ele está fazendo. Mas quando eu deixo de ouvir o que Deus está falando, eu sou removido daquilo que Ele está fazendo. E esse lugar foi chamado de Meribá, que significa conflito. Só que aí vem Paulo na sua revelação e diz, as duas rochas eram Cristo. Por isso que eu falei que no segundo momento, a segunda rocha, quando Moisés olha para ela, tem a mesma tonalidade, o mesmo tamanho, a mesma forma, está no mesmo lugar. Por quê? Porque a mesma rocha é Jesus. E por que elas têm que ser tratadas, pastor Arnaldo, de forma diferente? Porque Jesus tem duas naturezas, o cordeiro e o leão. Quem começou a pegar? O cordeiro e o leão. Na primeira pedra, a configuração daquela rocha é a configuração de Cristo como o cordeiro. Aquela geração da primeira rocha é a geração de Moisés, Moshe, que está saindo do Egito. Essa é uma geração que precisava ser removida, retirada do Egito. E sabe através de que, irmão? Sabe através de que nós somos retirados do Egito? Através do sacrifício do cordeiro. Então aquela rocha, a primeira rocha, precisava ser ferida, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Aquela primeira rocha é Jesus, e ela precisava ser ferida. O abrir da rocha e o brotar da água representa a morte de Cristo que nos traz vida. Assim o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, na cruz do Calvário foi rasgado do seu lado, e do seu lado saiu água. Aquela primeira rocha representa Jesus, mas a natureza é do Cordeiro, que precisa morrer. Para quê? Para que um povo possa sair. Da onde? Do Egito. A configuração do Egito é a configuração do mundo. Para que você saia do mundo, seja liberto do pecado, o sangue de Jesus tem que ser derramado, ou seja, o cordeiro tem que ser morto, ferido. Quem está entendendo? Vem, irmão. Mas
A segunda rocha, detalhe para você, detalhes do texto. Talvez você não captou isso durante o texto. Essa geração da segunda rocha não é mais a primeira geração. A primeira geração morreu no deserto. Esses homens da segunda rocha são outros homens, uma outra geração. E essa não é mais a geração de Moisés, é a geração de Josué. A palavra Josué significa Yohoshua. Você sabia que Josué é o termo usado para Jesus na antiga aliança? Essa não é a geração de Moisés, o libertador. Essa é a geração de Josué, que vai reinar com Cristo. Aquela geração que está entrando representa uma geração que reina com Cristo. Porque adentrar na terra que mana leite e mel não fala de uma herança física, fala de uma herança espiritual. Entrar na terra que mana leite e mel, na plenitude de uma herança, fala daqueles que irão reinar com Cristo. E quando uma geração foi levantada, foi remida para reinar com Cristo, Cristo não está lá mais na figura de cordeiro, mas Ele está na figura de leão. E não se pode mais matar o leão, irmão. Com leão, eu adoro. Com leão eu proclamo, com leão eu me curvo, com leão eu me prostro. Apocalipse 12:5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com o seu cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sabe de quem está sendo falado aqui? De Jesus. Ele regerá as nações com seu cetro de ferro. Esse é o leão. Existe uma passagem da Bíblia que diz assim: o meu filho não será ferido novamente. Uau! Ele morreu na cruz e não vai morrer de novo não, irmão. Sabe o que Moisés estava fazendo, irmão? Estava ferindo Jesus novamente. Estava batendo no leão. Meu Jesus amado. Irmão, não sei não, mas eu acho que nós estamos pegos. Esse é o tipo daquela reunião, né, de mar, de calmaria. Mas eu quero dizer para você que Deus está derrubando por dentro. É a hora de menino largar de ser menino, irmão. É a hora, irmãos, da gente ser levantado como uma geração de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, chamados para o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor te chama a convencer a rocha. Pare de choramingar. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus mostra para eles. Deus levanta isso, Deus abate aquilo, Deus paga isso, Deus vai ali, Deus cura isso. E diga para Ele o que eu preciso fazer para mostrar ao mundo que eu estou contigo. Ao levantar, diga, antes de pedir, diga: Deus, estou pronto para cumprir a minha missão. Deus, coloca uma espada em minhas mãos. Me dá a tua armadura e me leva para o lugar do meu propósito. Estou falando com pastores e líderes. Talvez seja pesado para você essa noite aqui. Estou falando com pastores e líderes. Homens que precisam se posicionar, irmão, entender. Tenho sentado nesses dias com a minha equipe e dito: todos vocês são pastores. Se vejam como pastores. Porque aqui, quem não se vê como pastor, por favor, irmão, pede para sair. Por favor, peça para sair. Abra mão daquilo que tens na mão, porque todos vocês serão vistos e tratados como pastores.
Jesus amado, preciso acabar. Teu amor está tomando forma. O teu amor está tomando forma em mim. Nossa fé precisa ser remida em todas as áreas da nossa vida. Família, trabalho, finanças, vida social. Esses dias alguém falou para um pastor assim: pastor, eu queria muito um dia... Esse pastor não sou eu não, viu, irmão? Até porque, infelizmente, eu ainda não vivo integralmente na obra. Ainda tenho um trabalho secular. Mas falaram assim para esse pastor: pastor, eu queria um dia viver igual você. Como assim, irmãos? Igual você? Ué, pastor, ficar por conta. Aí esse pastor olhou para essa pessoa e falou: você está dizendo que eu não faço nada? Ele falou: não, pastor, não foi isso que eu quis dizer, não. É deixar as coisas seculares para se dedicar às coisas espirituais. E esse pastor olhou para ele e falou: enquanto você não entender que tudo que você faz é espiritual, você não estará pronto para fazer só as coisas, ou para deixar as coisas seculares. Enquanto você não entender que tudo aquilo que você faz é espiritual, você não vai poder deixar as coisas seculares. Seja o que for que tiver nas tuas mãos, irmãos, testemunho. Seja usado por Deus para tocar pessoas. Seja usado por Deus para convencer pessoas. Seja usado por Deus para amar pessoas. Eu sou cirurgião e coloquei lá, nas minhas redes essa semana, irmãos, um pastor de 82 anos. E ele está feliz cantando e dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. É bom que ele chega lá no consultório e já manda os mantos, eu vou daqui, ele de lá, e a gente, ei, aleluia. 82 anos, irmãos. E nós tivemos a oportunidade de, com o nosso trabalho, ajudá-lo a devolver seu sorriso, sua estética, sua função mastigatória e o poder de pregar o Evangelho. Ele chegou lá no primeiro momento chorando, falou: eu não posso mais pregar porque eu não tenho mais dente e é ruim. Eu falei: não, vamos arrumar uns dentes para você, varão, e você vai pregar até 100 anos. Você precisa entender, irmãos, que aquilo que você faz é espiritual. Irmãos, eu quero de verdade terminar com você falando algumas coisas práticas da vida. Saindo do profético e entrando nas coisas práticas, eu preciso dar testemunho. Existem, irmãos, muitas vezes no nosso meio, na nossa caminhada, no meio de pastores, no meio de líderes, no meio da igreja, pessoas que dividem a sua vida. De forma que o testemunho dela é dentro da igreja e fora da igreja não há testemunho. De forma que consiga separar essas coisas. O Senhor te chama, irmão, está cortando aqui, cortando aí, brilha a tua luz diante dos homens. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Sabe,
a geração que nós estamos, uma geração que nem dá a César o que é de César e nem dá a Deus o que é de Deus. Sabe por quê? Porque quando você começa a sonegar o que é de César, você também começa a sonegar o que é de Deus. Quem aprendeu a ser fiel no que é de César, jamais será infiel no que é de Deus. Quer que pare, irmão? Vamos acabar aqui. Quem aprendeu a ser infiel no que é de César, com certeza será infiel no que é de Deus. Esse é o momento, irmãos, de nós retomarmos. Da pessoa entender, querido, que para que ela resolva suas coisas, para que ela conclua, muitas vezes o seu orgulho, os seus projetos, as formas ilícitas de negociarem, de crescerem, de comercializarem, justifica tudo. Quero dizer para você, Deus está de olho em você. Nós não podemos de forma nenhuma, irmãos, negligenciar ou rejeitar ou desprezar o processo. Os processos existem na vida de todos os homens. E esses últimos anos são anos, agora estou sendo profeta, são anos que o Senhor começou a remir muitos homens na igreja. Em todas as áreas, casamento, saúde, finanças. Sabe por quê? Porque esses homens começaram a entender o processo. Paulo diz assim: não que eu esteja pronto, eu não estou pronto, mas deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu deixei as coisas que para trás ficaram. Por quê? Porque eu estou num progresso. Eu estou avançando, eu estou caminhando. Qual que é o nosso problema como igreja? Nós somos, irmãos, mestres em parar. Nós somos mestres em começar um processo de remissão e num determinado momento parar. Ser pego novamente pelas ilusões, pelos devaneios, pelos contra-ataques da mentira, da vaidade, do orgulho, da soberba, pelos contra-ataques do materialismo, ser pego e paralisar. E alguns, para escândalo seu, começam a retroceder. E aí não se sai do lugar. Paulo diz assim: eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não sou perfeito ainda. Mas eu posso dizer para vocês: olhem para mim e se espelhem em mim. Me imitem, me copiem, não porque eu estou pronto, mas porque deixando as coisas que para trás ficaram, aquilo que eu já entendi, aquilo que Deus já me revelou, aquilo que Deus já me falou, eu não faço mais. Eu não erro mais, eu não negligencio mais, não minto mais, não roubo mais, não engano mais. E deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, o meu Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus começou a remir a saúde de alguns homens. Deus começou a remir as finanças de alguns homens. Deus começou a remir o ministério. Por quê? Porque eles entraram nesse lugar de Filipenses, onde Paulo fala, e começaram a progredir. E Deus é um Deus de processos. Deus respeita os processos. Deus consegue ver a progressão. Não só o desejo, a intenção, não. O desejo, intenção e progresso. Ele caminhou um passo, mais um. Hoje deu 2 passos. E o Senhor começa o que? A remir. Deus começa a tocar nas finanças e liberar. Deus começa a tocar na saúde. Deus começa a tocar no ministério. Mas quero dizer para você, irmãos, muitos homens chegam lá na frente e se enroscam tudo de novo. Paralisam. É como Pedro, que olhou para a situação e não para a palavra de Deus, no momento em que começou a afundar. Sabe o que acontece? Você vai começar a afundar de novo, cara. Você saiu de um problema e vai entrar em outro 2 vezes pior. Palavra liberada, marque o dia e marque a hora. E você vai dizer: o meu pastor é profeta. Sabe que eu estou dizendo isso? Porque eu chorava nesses dias e o Senhor falando: muitos homens entrarão num buraco pior do que eu os tirei. Nós precisamos dessas reuniões, irmãos.
Sabe o que diz a palavra? Provérbios, olha esse texto e segura no seu espírito, nós estamos encerrando. Provérbios 16, verso 7. Quando os caminhos de um homem são retos ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Uau! É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Você está determinando o seu caminho e também os seus passos. A Bíblia diz que no seu coração você determina um projeto, mas é o Senhor que dá a passada. Tem muita gente, irmãos, que Deus vem remindo, querendo comer depressa, irmão, vai comer cru. Palavra do Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Estou falando com pastores, já me assentei com alguns hoje, almocei com um hoje, tomei café com outro hoje ali, alinhando, e as conversas são sempre as mesmas. Como está a igreja da sua cidade, irmãos? Como está o sacerdócio da sua cidade? Aí, irmãos, a gente se preocupa com isso, o sacerdócio da minha cidade. Só que existem coisas no meio dos nossos rebanhos que estão sobre nossas influências. Estou falando com pastores. Que eu não sei como tratar, irmãos, mas nós vamos ter que mandar Deus trazer luz. Não raro, eu não sei você, mas não raro, com frequência, pessoas de fora vêm me procurar para resolver problemas da igreja. É isso, é aquilo, fez isso, fez aquilo, combinou, descombinou, passou para trás, negligenciou, inventou tal. Vergonha. Não raro, não estou falando uma coisa que aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não raro. Como se o pastor tivesse que fazer igual Moisés, resolver as coisas. Pessoas de fora vêm falar: preciso que o Senhor resolva isso aqui para mim. Como é que eu vou resolver, irmão? Orando. Senhor, abra os céus e desce. Toque os montes e eles fumegarão. E talvez você esteja olhando para mim falando: ih, o pastor agora ele está irado. Não, irmão, estou em paz. Por que o senhor está falando isso? Porque eu acho que essa reunião é uma reunião de pastores e líderes. E nós precisamos colocar as cartas na mesa. Vou ler para você um texto que talvez você não conhecia, Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de um homem são retos, ele faz até com que os seus inimigos vivam em paz com ele. Ele tem paz com os inimigos. Porque o inimigo fala assim: cara, eu não gosto desse cara, mas eu não posso deixar de dizer e de afirmar que ele é justo. Tem muita gente, irmãos, que em várias áreas da sua vida, e a área financeira é uma dessas áreas, acha que não precisa dar testemunho. Acha que, sabe, entrega na mão de Deus e Deus sabe a minha situação. Não, Deus não sabe a sua situação. Eu preciso resolver a minha vida, irmão. Eu preciso resolver a minha vida, custe o que custar. Eu já falei isso aqui uma vez, irmãos. Deixa tudo. Faz o que for preciso, come farinha. Com feijão e ovo, vende alguma coisa, resolva a sua vida, irmão. Estou falando porque tem muitos pastores e líderes nessa condição também. Testemunho. É o que nós estamos pregando desde as primícias. Hoje estou falando algumas coisas mais claras com você. Em tantas áreas, na área familiar, testemunhos na área familiar,
de pessoas que vieram e estão querendo abrir igreja, mover coisa, mas irmãos, não tem testemunho de família, de casamento, de filho, de esposa. Brilha a tua luz diante dos homens. Brilha a tua luz diante dos homens. Tem muita gente, irmãos, que deixou até as coisas, sabe, no sentido espiritual. Existe um texto na Bíblia em Coríntios que diz assim, que você não deve deixar de coabitar com a sua esposa, e nem a esposa com o marido. Tem gente até que o nome de uma espiritualidade está orando tanto que não está fazendo o que Deus mandou. E em nome de uma espiritualidade, está pecando, irmão. E abrindo brechas para o diabo. Não se recusem uns aos outros, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois disso, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por vossa incontinência. Eu quero ler 2 textos para a gente orar. Diga assim, quer comais. Diga, quer comais. Quer bebais. Fazei tudo para a glória de Deus. Chegou a hora, irmão. Aquilo que você veste, aquilo que você usa, aquilo que você come, aquilo que você bebe, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que não é feito para a glória de Deus, pegou a gente. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando agradar o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Há muito tempo deixei de falar isso. Nós vamos falar um café da aliança só isso, sobre bebida. Porque agora está na moda, irmão. Agora pastor senta com as ovelhas e toma um chope. Fogo neles. E quem que vai falar isso? Não é no culto de domingo que eu vou falar isso não, vou falar aqui. E aí só quero resumir para você. Começa, irmãos, a briga teológica, é isso, é aquilo, pode, não pode, pode pouco, pode muito, não pode embriagar. A questão, irmãos, não está somente na quantidade. Se pode pouco ou se pode muito. Se não embriaga ou se não embriaga, a questão está no testemunho. Se você tem a liberdade para beber pouco, você deixou de ter a liberdade se seu pouco escandaliza a igreja. E a partir do momento que você escandaliza bebendo ou fazendo qualquer outra coisa ou vestindo, você escandaliza então você, a sua liberdade, essa tal liberdade que nós achamos que tem, atropelou o principal princípio de Deus, o amor e o cuidado com o próximo. Então passou a ser pecado aquilo que era livre. De fato que pastores não podem dizer ninguém está nem aí com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a vida, com a minha vida. Todos têm a ver com a sua vida. Porque nós somos corpo um dos outros. E por isso, irmãos, é pente fino, querido. Linha fina. Linha fina. Testemunho. Nós vamos falar um dia só sobre isso. Vamos ler Filipenses para a gente poder terminar. Irmãos, leia Filipenses capítulo 3 todo na sua casa, mas aqui eu quero deixar para você.
Tem coisa que a gente, aprofundando na palavra, você fala assim, poxa, por que isso está aí, né? Por que Deus, por que está escrito? Está escrito, irmão. Está escrito. Está escrito. Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me com Ele um em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja o processo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Veja, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo, ou seja, viva de acordo com aquilo que você já recebeu, com aquilo que você já entendeu. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui, irmãos, é uma palavra de Paulo, palavra que de denúncia, mas com lágrimas. Olha aqui, pois agora repito com lágrimas. Está falando a quem? A igreja de Filipenses. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. Em outra versão, o seu Deus é o umbigo. Tem orgulho do que é vergonhoso. Tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Difícil de dizer amém, irmão. O seu Deus é umbigo. Tem orgulho do que é vergonhoso. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor tem falado ao meu espírito sobre testemunho. É hora, irmãos, de a igreja ser refinada pelo fogo. Depois você lê 1 de Coríntios 3, se eu não me engano, que vai falar sobre isso. Todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. E aquilo que for aprovado subsiste, aquilo que for reprovado queima. Nós não vamos, irmãos, ganhar a cidade, ganhar o estado, ganhar o Brasil com aquilo que a gente sabe, mas com aquilo que a gente vive. Vamos resolver. Vamos resolver. Não há ninguém que nunca ouviu um testemunho como esse. Isso não é conto, é testemunho. De pessoas que foram
sabe, evangelizadas e tinham muitas resistências a virem à igreja. E um dia alguém, um evangelista mais tocado por Deus, conseguiu trazê-la. Muitas vezes você já ouviu sobre isso. E quando essa pessoa que tinha uma resistência terrível de vir à casa do Senhor veio e encontrou um de nós. Ainda mais quando esse um de nós é o pastor, é o líder. Fala, cara, esse cara aí é líder nessa casa. Me desculpem, mas pensei que vocês fossem diferentes. A hipocrisia, irmãos, leva muito de nós dizer, não estou nem aí, estou com a minha consciência livre. Hipócrita, fariseu. A luz do Espírito Santo para esses dias diz, arrependa-te e volte às primeiras obras, antes que eu venha e remova o teu castiçal. Palavras de Apocalipse dita aos pastores, aos anjos da igreja. Arrependa-te, volte às primeiras obras. Senão eu venho e removerei o seu castiçal. O castiçal é a igreja, irmãos. As 7 igrejas são 7 castiçais. Esse é o tempo, irmãos, que muita igreja começou a diminuir e até dissolver. E a gente chora, dói, né? Dói em mim, irmão, de ver. Mas quando a gente pergunta, Deus, por que isso tudo? O Senhor fala assim, eu estou limpando a minha casa. Existem homens nas frentes dos púlpitos, irmãos, que quando enfermo, você nem sabe se ora dizendo Deus cura ou se você ora Deus leva. Estou sendo sincero com você. Nós conhecemos alguns, não é um nem dois, alguns, e que não é de boato, de conversação fiada, não, de casos confirmados em toda a cidade. Inimigos da cruz de Cristo, defraudam a cidade, defraudam a nação, tomaram o sacerdócio do Brasil e destruíram a igreja. E muitos deles a gente não sabe quando o fulano está enfermo, se a gente ora a Deus, por favor Jesus, leva embora. Você fala, Deus salva. Sabe qual é o problema? Tem gente aqui que não é pastor nem líder, são os fominhas. Seja bem-vindo. Sabe qual é o problema? É que nós procuramos muitas vezes, irmãos, o pastor que vai na minha casa, o pastor que me manda carta, o pastor que leva bolo para eu comer e diz, mas pastor aí, ele não, sabe, não tem amor. E muitas vezes o pastor que tem amor, irmãos, é esses aí, muitos desses. Que tem amor, mas o que você chama de amor não tem caráter. Não tem virtude. E talvez o seu pastor, eu não estou falando algo para me proteger, não, Deus sabe disso, eu sou resolvido com aquilo que eu sou. Talvez você seja assim, um desses pastores sério. E as pessoas não reconhecem isso. Porque falam, não, o pastor tinha que vir aqui em casa, tinha que fazer isso, tinha que visitar, tinha que não sei o que, tinha que tal. Mas você é alguém, irmãos, que é amigo da cruz de Cristo. Você tem virtude, tem vida de Deus fluindo em você. Escuta, deixa Deus tocar na sua vida também. Ele vai te dar um ministério restaurado. Vai curar sua vida, sua igreja. Pastores têm me procurado, esses dias já foram alguns, sabe? Pastor pedindo ajuda, cobertura, aliança ministerial, querem começar igrejas. Eu tenho só falado, cara, não faz papagaiada não. Faz palhaçada não, prega o evangelho. Para de bagunça, de campanha, de coisa arada, de fita, de bagunça, de amuleto. Pregue a palavra. Há tempo e é fora de tempo. Faça só o feijão com arroz. Pregue a palavra. Jesus é suficiente. Mês que vem começa o R2. Nós vamos alinhar muitas coisas.
Mas a começar de mim e de todos nós aqui, nós precisamos falar: Deus, tem misericórdia de nós. Porque vamos prosseguir para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram. Esse deixando não é dei um pontapé e larguei para lá. Está tudo resolvido daqui para trás. E eu não vou retornar a esses lugares. Lembrando, irmãos, que por você ter entrado no processo, Deus acelerou a sua remissão. Não pare nem retroceda. Brilhe a sua luz diante dos homens. Nós vamos orar agora. E eu quero, irmão, pedir perdão a Deus. E eu gostaria que você fizesse isso. Eu creio que todos aqui, sem exceção, têm algo para pedir perdão a Deus. No sentido de: até que ponto a forma como eu trato meus filhos, meus pais, minha esposa, meu marido, foi um mau testemunho. Até que ponto a forma como eu trato meus funcionários, meus patrões, é um mau testemunho. Até que ponto a forma como eu trato meus pastores é um mau testemunho. Até que ponto a forma que eu lido com as minhas finanças, com os meus negócios, com os meus empreendimentos é um mau testemunho. Até que ponto eu só nego a César e só nego a Deus e deixo correr solto dizendo: Deus sabe. Não, irmão, Deus não sabe. E nessa noite eu queria que você se ajoelhasse e falasse: Deus, me perdoa. Se o seu problema é familiar, peça perdão a Deus. Se o seu problema é financeiro, peça perdão a Deus. Se o seu problema é de comportamento, até que ponto as minhas exaltações, as minhas discussões fora na cidade, às vezes que eu discuti em público, levantei a voz, a forma que como funcionário eu fui um péssimo funcionário, fui demitido por justa causa. Peça perdão a Deus. Fala: Deus, eu quero deixar de envergonhar o teu nome. E ser como Paulo, entrar no processo, deixando as coisas para trás ficaram, prossigo para o alvo. Me ajuda, Senhor. Amém. Fique de pé comigo, apague essas luzes, vamos orar.